Olá pessoal, a todos e a todas, bem-vindos, bem-vindas. Eu sou o Wagner Costa, criador do Movimento Sou Freud, coordenador do curso Formação em Psicanálise 2026, a nossa primeira formação na plataforma. Então, de já esse trabalho do Movimento Sou Freud, acessando @Movimento Sou Freud lá no Instagram. Dentro do Movimento Sou Freud tem o Movimento Freud Colorido e agora o Movimento Marketing. Dentro desse curso você vai ter um módulo sobre marketing digital numa amplitude, onde a gente vai trabalhar essas questões do marketing em si, as questões dinâmicas de identidade profissional, do que você quer fazer, de atendimento, de forma dinâmica, ou se você quer vender infoproduto, ou se você quer fazer os dois. Tudo isso a gente vai trabalhar através das redes sociais. Não se preocupe que tudo vai dar certo. Então, quando você chegar já para atuar, você já vai ter uma identidade profissional, porque eu vou estar acompanhando o teu processo. Então eu estou gravando esse vídeo aqui de uma forma simples para a gente falar do módulo 1 da nossa formação em psicanálise. Hoje é 6 de janeiro de 2026. Estou sem tempo, mas eu estou aqui, preferi fazer essa gravação, porque se a gente fosse agendar, ia ter uma demora para você ver a questão de tempo, de disponibilidade. Então eu prefiro fazer esse vídeo gravado no momento. Quando nós anunciamos e você chegou até nós, eu disse que o aluno tem direito a 2 aulas ao mês, ao vivo, você lembra? Pois é, o professor Jonas, ele vai ministrar uma aula ao final desse mês, provavelmente. Vamos estar agendando tudo direitinho. E ele vai falar ainda sobre o módulo 1. Por isso você tem que estudar todo esse módulo, para a gente poder discutir isso. Mas não se preocupe, se você não tiver tempo, você tem tempo suficiente, porque eu vou estar aqui para te dar suporte necessário. Você não perde nada com a gente, pelo contrário, você só ganha. E não se preocupe que tudo vai dar certo. Eu tenho o material de leitura, o material em vídeo e essa gravação ela é já para adiantar. Então, ao assistir todo esse vídeo, você já vai ganhar carga horária. Não se preocupe que tudo está sendo calculado, tudo monitorado. Então, eu queria falar aqui a respeito do módulo 1. E quando você acessa, o que que nós temos? Nós temos 17 conteúdos no módulo 1, lá na plataforma do Wi-Fi. Aí você vai assistir o documentário do History Channel, que fala da questão do Freud. Nós temos uma apostila e vida de obra do Freud. Eu coloquei um filme O Homem dos Ratos, de 1907. Aí a gente já começa a entrar na teoria, né? Tem a teoria psicanalítica 1, teoria 2. Tem mais uma apostila sobre o surgimento da difusão da psicanálise, que o professor explica bem na aula. Eu falo de neurose. Tem um documentário, a invenção da psicanálise também é muito importante. Esse documentário é muito famoso na internet, eu coloquei aqui. Ele vai servir como carga horária para você. E a gente vai discutir isso nos próximos trabalhos. Tem os conceitos da psicanálise, 7 conceitos cruciais, tem mecanismos de formação, angústia, foco e pânico, né, que são a cadeia das neuroses. Tem mais uma aula, a constituição de si a partir do discurso do outro. E eu coloquei um vídeo sobre neurose e histeria, e meu mesmo, e também um quiz com umas perguntinhas só para saber se você está atento, tá bom? Então, a cada pessoa que acessa essa plataforma, a gente sabe como é que está sendo desenvolvido esse trabalho. Tá legal? Você tem que ver os vídeos, cada vídeo que tem a apostila você baixa e assiste. Se tiver algum problema, manda mensagem no nosso grupo ou manda mensagem para mim que eu respondo e te envio o documento. Tá bom? É melhor que você faça as pontuações. Parou na leitura num documento? Continua. Faz como nós fazemos. E se você tiver com alguma dificuldade de trilha de estudo, de rota de estudo, é só entrar em contato comigo. Não perca tempo. Você pode, pelo menos uma, se você trabalha o dia todo, à noite você pode tirar um tempinho para ler uma apostila. Aí depois, no outro dia não der certo, dias depois. Final de semana tem tempo? Não perca tempo. Pode tirar no sábado, se tiver disponibilidade já à tarde, noite, mesmo que você tenha algum compromisso, antes do compromisso, tira 30 minutos, tá bom? E faça a leitura. Vamos aproveitar o mês de janeiro. Eu sei que tem gente que está cursando aqui com a gente e que nunca teve contato com a psicanálise. Não se preocupe. O foco do trabalho também são vocês que querem conhecer a psicanálise. Eu te garanto que ao final você saberá. Não vou dizer que saberá de tudo, porque a gente na psicanálise nunca sabemos de nada. Eu estou aqui fazendo esse vídeo com vocês, eu vou agora entrar na questão da primeira apostila, como se eu estivesse também cursando com vocês pela primeira vez. E olha que eu já gravei
trabalhos relacionados a isso muitas vezes, mas tudo eu faço como se fosse a primeira vez. Então eu coloquei uma apostila sobre a vida e obra do Dr. Freud. Esse trabalho, ele é, nós trabalhamos em parceria com o nosso companheiro. Estou baixando ele automaticamente. Eu sei que eu tenho aqui no, no, no computador, mas eu baixo automaticamente. É, Lucas Pimentel, do Mentes e Análise, e o professor Jonas Mendonça, que é o nosso professor titular. E eu na coordenação do movimento Sou Freud. Portanto, eu coloquei uma apostila de Marília Macedo Botinha, de Belo Horizonte, e ela tem 27 laudas. Ela é da Revista Mineira de Psicanálise. E ela traz um pouco da vida e obra do Dr. Freud. Tudo que nós formos falar a respeito do Freud, onde nasceu, onde viveu, onde desenvolveu sua cultura acadêmica, a sua profissão, onde ele morreu, tudo isso a gente encontra muito fácil no Google, né? Pois é, mas perceba que cada detalhe desse, da vida desse homem, fez mover a sua base epistemológica para que ele pudesse pulsar a psicanálise. E a psicanálise é isso. Quando eu falo de pulsar, eu estou falando de neurose, porque a psicanálise ela foi feita justamente para um ser neurótico. Percebam quantas palavras eu falei? Psicanálise, pulsão, neurose. Três coisas que é em uma só. Psicanálise, pulsão e neurose. A psicanálise, né, um método criado pelo Dr. Freud. Pulsão é um ser pulsante. O neurótico é um ser pulsante. E as neuroses é tudo aquilo que vivemos, é tudo aquilo que somos, é os sofrimentos, são as angústias, etc, etc. Então tudo isso aí você acompanha dentro do módulo 1, pessoal. Tá bom? Então por isso que tem que prestar muito bem atenção no que vai ler. Se você não ler e não se dedicar, sinto muito. Fica muito difícil. Então, grife as palavras. Grife as palavras. Eu sei o que é neurose, vai. Muito bem, você sabe. Pois não custa nada pesquisar de novo, sabe por quê? Porque na psicanálise, cada palavra, ela tem um valor na transmissão livre, na transferência, na resistência para a transferência e no mecanismo de fala, que nós chamamos de associação livre, quando o, o analisando está com o analista. Vocês entenderam aqui como é que é o negócio? Então, para falar de psicanálise, diz a apostila, nós temos que falar do Freud. Ele viveu ao tempo e trouxe uma nova metodologia. Depois de 41 anos de idade, de atividade médica, meu autoconhecimento me diz que nunca fui realmente um médico, no sentido próprio. Tornei-me médico ao ser compelido em me desviar de meu propósito original. E o triunfo de minha vida consiste em eu ter, depois de uma longa e tortuosa jornada, encontrado o caminho de volta para a minha trajetória inicial. O Freud citou isso no livro de Ferreira Neto, 2015, página 13. E aí a gente pode dizer mais que o Freud nasceu em 6 de maio de 1856, é praxe, né? Então essa parte da Tchecoslováquia, da família judia, né, do filho mais velho do senhor Jacob, né? A pronúncia é Jacob, né? Mas se escreve Jacob. E a Amália, né, mãe do Dr. Freud, ele foi um dos primeiros. Ele foi. O Jacob, aliás, tinha outros dois filhos do seu primeiro casamento. E era 20 anos mais velho que a Amália, né? Geralmente as mulheres naquela época se casavam com homens mais velhos, né? E daí nós estamos falando de 1856. E 56. E que continuou muito tempo, né? Ainda hoje também, a gente vê essas tendências. Então, em Viena, o Freud recebeu toda a sua educação. Ele não morava em Viena, ele foi para Viena já na adolescência. Vocês entenderam? Até então era muito difícil aquela época porque a família do Freud naquele vilarejo eles vendiam sacos, né? O pai dele trabalhava no comércio e tal, e o Freud também era de casa para o estudo, do estudo para casa e dormir. Na sua residência era a única casa que a lamparina ficava acesa a madrugada inteira.
o querosene era caríssimo. Então nem todas as crianças tinham o luxo de estudar sob a luz de um querosene, né? De um lamparino, assim chamado como a gente chama no Nordeste, no Norte, no Sertão. E, e ele ficava. Então a mãe dele economizava aquele querosene para que ele pudesse estudar. E ele ia dormir alta madrugada. Depois conta a história que a mãe do Freud teve que vender o piano da filha, da sua irmã, porque fazia barulho e ele não gostava de estudar com música nem nada. Ele era muito concentrado, né? Tudo incomodava ele. Então teve que se desfazer do piano. E é verdade que aos 17 anos o Freud ingressou na Universidade de Viena, muito novo. Foi considerado um estudante brilhante. Este brilho já refletia a forma como sua mãe o chamava. Sigmund, né? Ou seja, meu Sig de ouro, era o que a Amália dizia. Então ela depositou todas as fichas nele, né? E o pai do Freud era tido como um judeu troglodita. Os judeus daquela época eram muito ásperos, não se compara com o povo judaico dos nossos tempos, né? Apesar das tradições. Mas ele realmente era um cara muito áspero conta a história que o Freud teve muitos problemas assim, né? Do estudo, de sair de casa, de se dedicar à sua profissão e para viver a sua vida, ganhar o seu próprio dinheiro, né? Então ele não teve muito essa questão do pai próximo dele. Teve isso, né? Tem uma coisa que eu aprendi numa aula de interpretação de sonhos de uma psicanalista muito famosa. Ela fez uma ilustração pra gente de uma lixa que o Freud, ela fez essa lixa. E sabe o que o Freud fez com a lixa? Ele fez isso, gente. Ele começou, né, nós estamos aqui numa forma bem tradicional, deixa eu botar. Ele fez isso, ó. Ele se lixou. Ninguém veio com a lixa e passou nele para poder moldar, trazer uma nova. Ninguém ajudou ele, foi ele, entendeu? É por isso que as pessoas dizem, ele nunca fez terapia, ele nunca teve terapeuta. De certo modo, tecnicamente falando, não, né? Não teve, né? Dentro da teoria, sim, ele trocou cartas com amigos médicos, ele confidenciou algumas coisas. Podemos até dizer que o Jung poderia ter sido o terapeuta do Freud, mas de fato também não foi, né? Eu só sei que